Então, pessoal, vou começar aqui. Muito boa tarde. Espero que todos estejam bem. Para me se apresentar um pouquinho aqui, para vocês conhecerem quem que é o Lucas, tenho hoje 13 anos de empresa. Desses 13 anos, eu trabalhei 4 anos e meio, mais ou menos, com montagem de cubículo e CCM no chão de fábrica, onde depois eu fui para o time da Aztec, que era o pós-venda da WEG. Comecei trabalhando na pós-venda com CLP, servo-acionamento, inversor de frequência, soft starter, linha safety. E aí deu aquele boom lá de 2018, de solar, onde precisava de pessoas específicas para solar. E de lá para cá eu venho atuando com solar. Ali de 18 até 2024 eu trabalhei no pós-venda da específico com energia solar. E em maio de 2024 eu aceitei o convite do time da engenharia de aplicação para estar ingressando também no time deles. Então hoje faz 2 anos que eu sou engenheiro de aplicação da WEG Solar GD e BESS. Então é muito bacana esse contato aqui que eu tenho com vocês, que a gente até brinca que a engenharia da solar ela é a engenharia mais comercial da WEG. Porque é muito difícil os times de engenharias ter essa conversa aqui olho no olho que a gente está tendo com vocês. E eu entendo que se vocês estão aqui hoje, eu até agradeço, a gente está aí ainda com bastante gente aqui no evento, que vocês querem estar um passo à frente. Isso é muito bacana, essa oportunidade que vocês estão dando abertura para a gente estar conversando e estar apresentando um pouco das soluções e a sinergia do nosso portfólio. Então, obrigado aí, pessoal. O que a gente, eu até já comentando aqui, acredito que vai dar um pouquinho de tempo, eu tenho um inversor de 5 aqui híbrido e mais uma bateria de 5. Eu gosto de brincar que essa solução aqui que eu tenho hoje aqui na mesa com vocês é um no-break de luxo. Eu não tenho PV, eu tenho rede, inversor e bateria. Quando que ela vai descarregar? Quando cair a rede. Se eu precisasse deslocar a demanda, também conseguiria. Não preciso necessariamente de PV. Um mini BESS, vamos falar assim. Então, quais são os tópicos que a gente vai ver hoje? Filosofia de valor WEG, tendência para o futuro, conhecendo o portfólio solar e BESS WEG, da expectativa do cliente aplicação e as considerações finais. Um pouco sobre a filosofia de valor. É muito bacana esse triângulo, acredito que são os 3 principais pilares aí, pelo menos, da WEG Solar. Sinergia entre soluções, melhor qualidade, vantagem real. O que eu quero dizer com isso? Sinergia de soluções. Vocês vão ficar com o mercado de vocês nichado só em inversor on-grid? Por que não oferecer bateria também? Por que não revisitar aquele cliente e instalar uma estação de recarga? Automatizar a casa dele? Temos a WEG Building, que é a parte de residencial, que é câmeras inteligentes, tomadas, interruptores. Então, existe todo um universo WEG aí para a gente estar conhecendo junto e também estar ofertando para esse cliente. Excelência em produtos e serviços, geração de vantagem econômica aos parceiros, portfólio como solução sinérgica. Confiança construída no tempo. Por si só, muitas das vezes a gente chega no cliente e fala de WEG, só esse nome já se vende por si só. A WEG, uma empresa brasileira, cotada na Bolsa de Valores, 64 anos já de existência. E com um dado muito bacana, que eu me recordo aqui, eu vou falar um dado de 2024, que mais de 50% da receita da WEG em 2024 foram com tecnologias criadas nos últimos 5 anos. Então é uma empresa que realmente está em busca de solução. Escutar vocês, criar soluções para estar sendo aplicada de forma excelência. Diversidade de negócios que garante estabilidade. Nem a WEG está só com solar. Que nem eu falei, servomotor, inversor para acionamento do servomotor, inversor de frequência, soft starter, contator, disjuntores, DPS. Então existe todo um mundo aí para a gente estar conseguindo trabalhar. Valor entregue com consistência, qualidade rigorosa como base da confiabilidade e processo. Escuta ativa do mercado orientando soluções alinhadas à aplicação real. Presença ao longo de toda a jornada, suporte contínuo, conhecimento acessível, times próximos, proximidade, agilidade e confiança, hoje e no futuro. É isso aqui, é ter alguém que é da parte de engenharia de produto, está tendo essa conversa de forma comercial, mas sem fugir do âmbito técnico. Eu não tenho como fugir, é a área que eu gosto. Então, o que até acho bacana, porque é uma forma de
vocês terem conhecimento da fábrica diretamente. Não é vendedor, nem nada. Realmente alguém que está lá escolhendo o produto a dedo, avaliando esses produtos, acompanhando certificações, entendendo o que pode ocorrer em campo, criando guias. Eu estou todo nesse universo, do antes, o durante e o depois. Quem escolhe VEG tem muito mais que produtos. A gente vai ter soluções. E é isso aqui que eu acabo comentando. Quais são um dos processos aí que a gente acaba fazendo internamente? Demoramos muito para lançar um microinversor de 1 kW. Por quê? A gente olhava para o mercado, trazia amostras. Essa amostra aqui, essa avaliação detalhada aqui em específico. Microinversor com link CC reduzido, sem relé de saída CA. Isso vai me dar problema. Pesquisando, achamos um microinversor realmente compatível com as necessidades e com as operações da VEG e que vai atender realmente o que vocês estão pedindo para a gente. Foi muito bem aceito, vendemos demais. Posteriormente, após um ano e pouquinho, a gente lançou outro microinversor. Estávamos estagnados um pouco no de 1. Trouxemos o de 2.4, que foi muito bem aceito também. Qual que é a diferença aí desses dois microinversores? Ou qual que é algo bom nele? É a tecnologia MLP. Então, o que é isso? Ele tem um monitoramento, ele tem uma avaliação a nível de módulo. Não tem um circuito série nem nada. Então, meu microinversor de 1 tem 2 entradas, posso usar módulos distintos, se um sombrear não afeta o outro. O de 2.4 é a mesma coisa. É um microinversor para 4 módulos, são 4 MPPTs lá internamente, operando a nível de módulo. Como se fosse um otimizador, vamos dizer assim, a grosso modo. Também a gente verifica a parte de qualidade dos componentes que estão sendo usados internamente no inversor. Fazemos vistoria aleatoriamente do nosso estoque para ver se estamos mandando caixas, aí, equipamentos para os clientes sem algum conector específico, algum outro acessório. Que lá no passado entrava alguns integradores em contato, o conector lá de comunicação não veio com o inversor. Mas cliente, o inversor já estava instalado aí, né? Sim. Agora você está colocando a comunicação. Será que você não entregou essas miscelâneas para o cliente e acabou até indo fora? Não, realmente foi isso que ocorreu. Em alguns casos, realmente o cliente afirmava. E o que a gente fez? Cara, vamos levantar uma bandeira aqui, fazer vistoria no estoque, abrir lotes específicos de inversores e vamos verificar se realmente se estamos errando. E isso é feito. E também sobre a parte de transição ali do on-grid para off-grid. O inversor vai respeitar o tempo de comutação? É o que eu estou falando? Então a gente também faz esses testes em laboratório para entender o comportamento das cargas. Ela ser resistiva, indutiva, capacitiva, o que muda. Por que a VEG faz e se preocupa com a qualidade, segurança e paridade? Porque sabemos bem o que é preciso para crescer no mercado de energias renováveis. Segurança é um negócio, é um mercado que demanda garantias longas e controle de passivos. Então é isso que eu quero dizer, uma empresa brasileira, cotada na Bolsa de Valor com 64 anos de existência. Vai passar 10, 15, 20, 30 anos, a VEG vai estar aqui. A bancabilidade é da VEG. Vocês estão comprando conosco, a responsabilidade é nossa. Presença, suporte local, sem fronteiras, mínima burocracia e flexibilidade comercial consciente. Inovação contínua, atenção ao mundo, pois tecnologia atualizada dentro do ciclo de estoque. E marca sólida, credibilidade VEG abre portas e fecha contratos. Essa é a diferença entre preço e valor. A tendência para o futuro, já mostrando para vocês um pouquinho a nossa parte de energias aqui do Brasil, já é possível ver que o Brasil já está com bastante energia renovável já aplicado aqui, seja hidrelétrica, solar, eólica, todas as energias que sejam renováveis. Já muito parecido com a parte fóssil, se a gente olhar no gráfico ali. E de todos os países que estão ali, a gente já está alguns passos à frente já na implementação desse tipo de energia, dessa solução. Outra coisa também, que foi o que a gente escutou. Vamos usar a bateria somente para backup? Não. Ela também vai ser para ajudar a rede da concessionária, até mesmo por tarifa do meu cliente. E esse duck curve, que chegaram a comentar ali no período do meio-dia, ali na outra palestra, que esse período aqui é crítico para a concessionária. Por quê? Principalmente residencial. Aonde que a pessoa está durante o dia todo? Está no trabalho. Para onde que está indo essa energia? Para a rede.
Quem que vai ter que suportar essa energia? A concessionária. Então, tendo bateria, pode ser que faz total sentido, tanto para esse horário para mim poder armazenar, quanto para o horário noturno, onde as tarifas elas são mais altas, eu poder mandar descarregar minha bateria, que nada mais é do que um empilhamento de receita. É isso que eu quero mostrar. Então, por que eu vou pegar aqui um inversor de 5 uma bateria de 5? Por que eu vou trabalhar com ele só para backup? Como que eu posso empilhar a receita de uma forma prática aqui para vocês? Existe um modo de trabalho no inversor híbrido que se chama self-use, ou uso próprio, que é para o autoconsumo. Então, eu poderia setar a bateria para ela ir até para uma carga enquanto está um grid, mas dali para baixo para ficar guardado realmente para backup. Então, uma bateria que é de 5, eu poderia usar... Como que o inversor vê isso? Até para explicar de uma forma melhor para vocês. Ele já vai com TC de fábrica, então todo o sistema híbrido também já é com controle de exportação. Tanto o nosso trifásico já vai com medidor, o monofásico já vai com TC. Então o TC está lá no padrão de entrada. Está vendo que tem consumo vindo da concessionária para o cliente. Por que está vindo consumo, que eu estou consumindo da rede da concessionária, se eu tenho bateria? Opa, bateria descarrega. Ele vai injetar energia pelo borne CA ou pelo borne de carga crítica para servir de complemento. Só que quando chegar naquele 50% de carga, ele não manda mais energia e você começa a consumir da concessionária. Caiu a rede, aí a bateria vai assumir, porque aquela carga que você setou é garantia para backup. O que eu estou agregando de valor com isso? Todos aqueles centavos que eu iria estar comprando da concessionária lá sobre a taxa, sobre o fio B, aqueles centavinhos que cada vez mais vai aumentar, isso já pode possivelmente estar servindo sobre o retorno sobre o investimento da bateria. Ao invés de usar 5 kWh a cada 2 meses quando cai a rede, por que não usar todo dia 2,5 e quando cair eu ainda ter outros 2,5? Para vocês irem entendendo. Outra coisa sobre retorno sobre investimento. É só energia? Não. Cliente, quando caiu a energia aí da tua casa, falando no âmbito residencial aqui para vocês, o que você perdeu aí? Perdi toda a comida do meu freezer. Quantas vezes isso já ocorreu nesse ano? 2 vezes. Vocês entendem que até isso entra sobre o retorno sobre investimento? Então, não é só energia. É também qual que é a carência que você tem, quais são os problemas, escutar o problema do cliente, para botar também isso junto nesse cálculo. Falando sobre 3 tópicos principais aqui, fluxo reverso. Se eu for pego lá que eu não posso injetar nada na rede da concessionária a qualquer valor de quilowatt, eu tenho solução, todo o meu portfólio faz. Desde que utilize um medidor e em algumas situações um gateway externo. Seja inbox, eu vou falar os nomes aqui, que é inbox, edbox e smart logger, dependendo da família específica de inversor. Se vocês quiserem também, alguns clientes, controle dinâmico. Olha, Lucas, preciso fazer o controle por dia da semana e horário. É possível também. Na inbox e na edbox. No smart logger eu ainda não consigo. Só para comentar com vocês. Veículos elétricos. Instalação de estação de recarga. O que isso pode me dar de trabalho, de serviço, de dinheiro na instalação, de solução para o cliente? Bateria ou BESS. Então, se eu vou lá, o cliente tem num posto de gasolina, eu vou usar um exemplo, tem um padrão de entrada limitado, mas o dono ele quer colocar uma estação de 120 kW, uma carga rápida. Da onde que ele vai tirar isso? E muitas das vezes pode ser que passaria ali 40 da demanda dele, ele não quer fazer toda uma infra nova, uma reestrutura. Coloca um BESS, o medidor vai lá no padrão de entrada, todo o valor acima de 100 kW, a diferença, o BESS descarrega. Baixou de 100, BESS carrega para sempre se manter carregado para estar suprindo aquelas demandas de peak shaving. Aí também tem time shift, deslocar demanda, mas por enquanto aqui sobre veículos elétricos. Prédio, pessoal agora querendo comprar carro elétrico. Então também tem uma limitação no prédio conforme a quantidade de apartamentos e pode ser que seja mais viável, acredito que vai ser, eu colocar um BESS. E aí é que está. Vocês escutaram que tanto para posto quanto para prédio eu falei BESS. Mas se vocês precisarem de potências menores, pode ser um inversor híbrido. Então, Lucas, possivelmente precisaria só de uns 20 kW ali a mais de excedente por conta da limitação do meu padrão de entrada. Bota um inversor de 30, ele também faz peak shave. O máximo que sai dele é 30. Então já vai suprir essa demanda do cliente. Lucas, mas daí depois o cliente vai botar mais uma estação, subiu mais 20 lá. Então precisaria de 40. Escalona.
bota mais um de 30 lá nessa instalação. E ainda vai com o PV acoplado diretamente nele. Então, produz energia, tem bateria, faz time shift, peak shave. Praticamente tudo que um BESS faz, a minha solução híbrida também faz. E aí sim, para a parte de data centers, onde consome muita energia, faz total sentido colocar o BESS, porque eu preciso de muita energia armazenada para suprir essa demanda desse meu cliente. Aqui só para dar um overview, é uma pesquisa lá dos Estados Unidos, que foi até o que o pessoal também comentou ali meio-dia, que o que estão fazendo lá nos Estados Unidos, está sendo vendido muito bateria, já tem residências que desligou a rede. Isso é verdade? Caso utility, grande porte, CNI, BESS de prateleira, vamos falar assim, aqueles fixos 100, 215 ou 125, 261. Casos residenciais, potência instalada, quilowatt por potência armazenada, quilowatt-hora. Q1 de 2024 para Q1 de 2025. Q1 de 2024, olha o residencial. Até no Q1 de 24, eu já instalava o dobro de bateria com relação à potência instalada, que era inversor. E no primeiro Q1 de 2025 ocorreu a mesma coisa e ainda aumentou a quantidade de inversores instalado e bateria. Então foi justamente o dobro aí de bateria para inversor instalado. Conhecendo o portfólio, pode ser que vocês viram ali que eu comentei de BESS, inversor híbrido. Eu tenho diversos componentes ou produtos no meu portfólio com soluções até que parecidas. Então pode ser que muitas das vezes o teu cliente precisa lá de uns 80 de carga, pode ser que viabilize colocar um BESS com uma STS, quando ele precisa também trabalhar com carga crítica, precisa de um quadro de comutação para off-grid, porque o BESS em si só, ele é só um grid. Então, será que se eu precisar de 80, vou botar um BESS 100, 215, mais uma STS, será que eu não coloco 3 inversores de 30 em paralelo para totalizar 90 e eu ter 80 de armazenamento em cada inversor? Ter 90 de saída com 240 de armazenamento, muito parecido com o BESS, que é 100, 215. E o meu híbrido já tem essa comutação interna e já vai acoplamento CC. Então, além de não preciso de mais inversores on-grid para produzir energia nessa planta, nesse site. Então, tenho módulos fotovoltaicos e estruturas, inversores fotovoltaicos, acumuladores de energia, acessórios e extras, controle e proteção, armazenamento integrado de energia. Aqui para mostrar que eu tenho duas soluções híbridas residenciais. Aqui eu trouxe uma para vocês e essa daqui é outra, é o SW300H. Esse é um inversor 3 portas e esse é 4 portas. Por quê? Esse, vocês estão vendo o aspecto dele, é até um inversor um pouco grande, mas porque a chave de comutação já está internamente nele. Nesse cara aqui, não. A QTA de comutação é externa, que a gente chama de Smart Guard. Então, um inversor 3 portas, onde a quarta porta, que é o crítico, é externo, e um inversor 4 portas. Aí entrou agora uma atualização de um W00 para um W10, que a diferença deles foi aumentada a corrente de trabalho do MPPT. Aquela bateria ela é escalonável dessa linha de produto. Essa bateria não conversa com essa linha e essa bateria não conversa com a minha linha SW300. Então ela é escalonável. Aqui eu tenho BMS e bateria tudo junto. Já está na própria bateria. Aqui não. Aqui eu tenho uma BMS e a gente chama de SBW a bateria. Posso empilhar até 3 baterias. E posso fazer o paralelo de 2 torres dessa. Então, cada bateria de 7 kWh, totalizando 42 numa composição máxima. Esse é 40, 4 baterias de 10. Esse aqui, ao total, são 6 baterias de 7, totalizando 42. Pessoal, eu vou ir passando aqui, porque eu também quero mostrar aqui esse tempo de comutação, para vocês verem isso na prática, aqui ao vivo. Trouxe o inversor de bateria para vocês darem uma olhadinha como é que é o nosso produto. E depois, posteriormente, sobrando tempo, eu vou abrir para pergunta também, tá? Então, hoje eu tenho meu inversor de 5, 7,5 e 10,5, que é um inversor um pouquinho maior. Ele é a mesma carcaça. Também é a mesma característica. O que muda? Entradas. Esse aqui tem 2 MPPTs com 2 entradas, o meu de 7,5, 3 MPPTs com 3 entradas, o de 10,5, 4 MPPTs com 4 entradas. O que isso agrega de valor? Você pode ter 4 abelhas diferentes no telhado. Não é 2 entradas para MPPT. Então, são de forma separada.
O que a VEG escuta muito o mercado, principalmente os clientes. Essa solução aqui ela foi muito bem aderida. Foi lançado em março de 25. Está sendo muito bem aderida, o inversor 220. Só que me solicitaram muito o inversor 127. Eu preciso de carga 127. O que a gente fazia aqui por enquanto? Botava um transformador isolador na saída backup, alimentava as cargas 220 antes do tráfego, 127 depois. Só que, num âmbito residencial, pode ser que não fique tão bem apresentável, porque vai ter um transformador lá e um alto consumo. Então, o tráfego por si só já consome uma média de 1 ampere, 1.2, nessa média, dependendo do tamanho do tráfego. Então, o que acontece? Fica aquele consumo um pouco na minha bateria. O split phase, o que ele faz? A saída backup dele tem 2 fases e um neutro. Eu tenho um 220 e um 127 diretamente no inversor. Acredita agora que eu não vou mais apanhar, vou dizer assim, e eu vou conseguir atender muito o mercado, porque me pediam muito Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Eram os mercados mais fortes que estavam esperando esse produto, com a mesma bateria. Aqui eu vou pular esse, porque esse próximo slide vai ser muito parecido. Antes, o que eu tinha? 220 e um inversor trifásico 380. Só que daí também o pessoal, Lucas, para aplicar o trifásico em 220, transformador no CA, transformador na IPS. 2 trafos. Tem gente que teve que aplicar assim, para manter ainda na nossa solução, mas o que a gente fez? E aí é que está uma autonomia para vocês sobre estoque. Antes eu tinha aqui o SW400H de 15 e 30 em 380. Agora está entrando final de junho ou início de julho, já vou ter no portfólio para vender, para entregar. Dual voltage. O que é isso? É o mesmo inversor que pode ser aplicado tanto em 380 quanto 220. Qual que é a limitação dele? Qual que é a diferença? A corrente é a mesma, a tensão é diferente. Então, se eu pegar um inversor que é de 15 e aplicar ele em 220, ele vai sair 8,7. Se eu pegar um inversor de 30 e aplicar ele em 220, vai sair 17. Então, foi atestado no Inmetro com as 2 variações de tensões também. Então, no teu estoque, você vai ter um produto que vai atingir 2 tipos de rede, menor quantidade de inversores no estoque, mais simples para você estar conseguindo remanejar isso. A JBW, só para explicar de forma rápida, ela é uma caixa de paralelismo. Então, até poderia vir a pergunta de, eu tenho uma entrada para bateria, estou com uma bateria aqui, como que eu coloco outras 3 aqui, já que eu falei que o máximo é 40? Com a JBW. Ela é um barramento interno que está em paralelo, onde eu tenho 4 entradas de mais e 4 de menos na parte inferior dela, e sai um único mais e um único menos para o inversor. Então é ela que faz o paralelismo do inversor, não tem controle nela, é só paralelismo. Garantia dissipação de calor, mau contato, nós já mandamos cabos. O que é muito bacana dessa solução? Tirou da caixa, cabo de comunicação da bateria, 3 metros e a gente manda pronto. Cabo mais e menos da bateria, 3 metros e a gente já manda pronto. Cabo mais e menos que sai da JBW e vai para a bateria, vai dentro da caixa da JBW. O que vocês vão ter que fazer aqui? Cabo CA, que é o que a gente já faz no inversor on-grid, cabo EPS, que é o para carga crítica, que é muito idêntico aí ao cabo CA. Este também, então, já falei de inversor split phase, está para chegar, inversor dual voltage, e tem mais outro para chegar. Então, trouxe bastante novidade para vocês. Um inversor que também, eu vou usar esse termo, está muito parecido com o BES. Por quê? Eu vou ter um inversor de 50, 75 e 125, e 380. Sai 75, vou botar aqui o exemplo do de 125, vai sair 125 nominal, e ele aceita uma sobrecarga lá até 155 kW, para pico de partida. Se eu não me engano, por até 10 segundos. Para partida de motores, algo assim. Qual que é o armazenamento desse cara? Ele tem 3 entradas para bateria. Posso colocar 3 conjuntos com 15 baterias nesse cara. Um inversor de 125 iria ter 720 de armazenamento. Ele é a PCS do meu novo BES, o BES com acoplamento CC direto. É praticamente o mesmo produto. Talvez qual que seja a diferença? Um ser instalado inside e outro outside, então um interno e outro fora, externo, por conta do IP. Tanto inversor e bateria ou o próprio BES. O que o BES vai fazer, esse inversor vai fazer, e vice-versa.
Então, até aqui a composição aqui do conjunto completo. Vou falar brevemente aí sobre o otimizador, porque até que eu achei um ponto importante, que vem algumas pessoas me questionar, não sei quantos estão sendo afetados, se estão aqui em São Paulo muito, mas sobre a nova normativa do bombeiro, sobre a RSD, Rapid Shutdown, desligamento rápido. Então, só para mostrar para vocês que a gente tem solução também. A nossa solução com a linha SW500H e 500G é otimizador e RSD. Nessa linha específica, o que a gente fez? É um pouco, dependendo do case, ele tem um custo de aquisição um pouco maior, o otimizador, porque ele não é só RSD. Ele é otimizador, é um MPPT fora do inversor, atuando a nível de módulo, como se fosse um micro. Só que é preciso colocar o otimizador em todos os módulos para ele fazer a função RSD. Para usinas maiores, o que a gente fez para tentar baratear um pouco isso? Trouxemos um inversor trifásico de 150 sem MPPT. Quem que é MPPT desse inversor? O otimizador. Então, além de otimizador, ele também vai ser RSD. E aí, para mostrar para vocês o meu BES CNI, então, vamos dizer assim, o BES de prateleira, um BES 100-215, e aqui na lateral a STS, é esse quadro que eu preciso quando tem mais de uma fonte de energia, ou se eu preciso que o BES comute para o modo off-grid, por exemplo, volte para um grid. Esse é o quadro externo que é preciso. Quantos BES que eu posso conectar nessa STS para off-grid? No máximo 5 BES. Então, 1 megawatt-hora de energia armazenada, 500 kWh de saída. Grid zero, controle dinâmico. A Inbox faz linha SW400G e 400H, só para falar para vocês. Então, se vocês chegarem naquele âmbito que precisa controlar por dias da semana e horário, esse logger ele faz. Ele também é usado para comutar diesel e ele também está dentro do BES. Então, ele realmente vai ser o cabeça de todo o sistema. Bem como o meu Smart Logger, para minha linha 500G e 500H. No entanto, ele só faz de forma estática o controle da energia injetada, não faz de forma dinâmica. O otimizador tem 600 watts e 1.300. Aqui eu tenho 5% de tolerância para colocar módulo acima de 600 mais 5%. 1.300 mais 5% dividido por 2, 715. O máximo que ele é para 2 módulos, o de 1.300. E como que o otimizador, até para, não quero fugir tanto do assunto, mas eu vi até uns feedbacks bacanas, que eu falava muito de otimizador, até que eu realmente consegui acompanhar uma usina, tirei print para mostrar para vocês. Então, além de RSD, muitas das vezes assim, esse conjunto aqui, Lucas, inversor, otimizador, tá caro, a outra solução está mais barata. Desculpa. Só que quando a gente acaba botando na ponta do lápis, é um produto lá, vamos supor, um inversor aí trifásico, 10 mega mensal. Aí eu vou arredondar de novo anual, 100 mega, ou 120. Se você botar na ponta do lápis a performance do otimizador aplicado sobre essa energia, ele aumenta lá 1, 2% de eficiência. Isso vezes essa energia gerada. Olha quanto que você ia perder com outra solução sem otimizador. O que ele faz? Se um módulo sombrear numa string, o que acontece com esse módulo? A corrente reduz e todos aqueles outros módulos que estão em série vai reduzir para aquele módulo de menor corrente. O que o otimizador faz? Ele eleva antes, né? Ele eleva a corrente de saída do módulo e reduz a tensão. O módulo vai continuar produzindo aquilo que ele iria produzir sombreado. Mas, como ele vai subir a corrente, todos os outros módulos que não estão afetados não vai acontecer nada com eles. Vão performar conforme aquele módulo não tivesse sombreado. Isso é verdade? Eu consigo ver o monitoramento a nível de módulo daí. Corrente de entrada, 4,43. Corrente de saída, 7,97. Então, aumentou a corrente, reduziu a tensão. Tensão de entrada, 40,7. Tensão de saída, 26,8. Então, isso justamente para não matar o resto dos módulos da string. E esse aqui é o nosso RSD universal. Ele não tem comunicação com o inversor daí. Ele é um sistema à parte, isolado. Então, ele é até para 6 módulos, vocês vão conectar 2 módulos aqui, 2 aqui, 2 aqui, e aqui continua o segmento lá da sua string. E aí retorna esse cabo, passa por dentro do meu transmissor, por um toroide,
e aonde chega no inversor e você pluga nele. Aí para mostrar também sobre cabos, falando sobre inversor, o que a VEG tem, abre caixa para ver se tem conector. Somos um pouco chato, vamos falar assim, porque a gente não quer dar problema para vocês, clientes e integradores. Até a parte de cabo, a gente verifica uma boa qualidade, uma boa fabricante perante a qualidade. O que a gente faz? Faz também algumas avaliações, algumas bobinas, corta o cabo, vê como é que está o isolamento, se está realmente adequado, se não tem nada que possa me afetar lá um rompimento dessa isolação, me causar uma baixo isolamento no cabo, o inversor parar, você ter que ir para campo, descobrir qual que é a string, possivelmente megar essa string, verificar qual que está com fuga para o terra, e aí trocar todo aquele cabo CC. Sobre estrutura, temos para atender sobre diversas aplicações, estruturas em telhados, estruturas em laje, carport, estrutura solo e tracker. Também inversor de bombeamento solar, esse é muito bacana, porque precisávamos de algo para o agro. Eu sou fabricante de inversor de frequência, desde os anos 90 lá. Acho que menos, mas eu tenho certeza que pelo menos anos 90 em diante. Então, se eu sou fabricante de inversor de frequência, o meu inversor de frequência, ele já tem um CLP integrado, vamos falar assim, que é uma linguagem ladder, que a gente chama. E o software, eu vou só comentar com vocês, antes era o WLP, agora é o WPS. O meu time interno fez uma lógica de programação, então ele tem um monitoramento dessa curva IV aí do módulo para extrair a máxima eficiência. Você pluga os módulos diretamente no link CC desse inversor, ele transforma a energia direto para tocar bomba ou motores de indução trifásica. A gente diz aí que ele faz uma operação média de 6 horas por dia, porque eu dependo de irradiação. Mas também é compatível para a gente operar junto com BES, junto com rede. Dependendo da mecânica do inversor, você pode tirar com rede e também com CC diretamente nele. Passou uma sombra, ele reduz a frequência da bomba para reduzir a corrente de consumo, para manter o sistema operando, mas chega uma frequência média ali de uns 40 Hz, que ali possivelmente já não faz mais bombeamento. Então não faz sentido manter a bomba ligada sem ter vazão. Então ele opera de 40 a 60 Hz, modulando conforme a irradiação. Tenho proteções, tudo VEG, correção de fator de potência, se algum cliente está pagando alguma multa de vocês, trafo, BES nacional, que dá para entrar na linha de créditos Finame, então isso tem lá na VEG em Jaraguá do Sul, salas elétricas, painéis elétricos, tudo VEG. Qual que é a expectativa do cliente e a aplicação? Aqui é muito bacana, porque o que é o nosso papel aqui? Tentar apresentar de forma clara o que o nosso produto faz, apresentar de forma prática, apresentar cases. Produtos instalados são apenas um meio para um fim, pois o que os clientes desejam e compram são os resultados de uma aplicação bem feita. Uma carga que ele poderá ligar, mesmo que a infraestrutura da distribuição não suporte. Então, um peak shave, por exemplo. Então, a infra não suporta, mas vou botar um BES ou um inversor híbrido para ele descarregar aquela energia excedente que eu necessito. Uma redução na conta de energia, tanto por excesso de ponta quanto por uso normal. Vamos falar aí talvez de time shift, uma deslocação de demanda para o hora ponta, fora ponta. Um melhor aproveitamento entre fontes, como solar e geradora diesel. Minha solução também é implementada com diesel. Eu vou dar um exemplo da minha linha de 30 kW. Eu não tenho borne GEN no inversor, mas eu posso colocar uma chave ATS externa. A chave ATS, para quem não conhece, eu tenho 2 polos em cima, 2 entradas e uma única saída. Rede, gerador, carga, borneado inversor. Então a rede caiu, vai deixar comutado para o gerador, mas o gerador ainda vai continuar em stand-by, porque as cargas estão sendo assistidas pela minha saída EPS. Após a carga da bateria baixar, aí sim o meu inversor manda ligar o gerador através de um sinal digital. O gerador liga, arranca, faz a rampa dele, manda energia ali pela STS, entra no borneado do meu inversor, alimenta a carga e a diferença de potência vai para a bateria. Depois, quando chegar num outro nível de carga bateria, ela manda desligar de novo o gerador. Então, existe um SOC mínimo de liga e um SOC máximo de desliga. Aqui eu vou passar para não me prolongar. Então,
que a gente acaba fazendo? Vou trabalhar só com backup? Não. Vamos fazer um empilhamento de receita. O que é possível fazer? Na madrugada eu quero mandar carregar minhas baterias. Começou o dia, o cliente já tem alguns excessos de demanda. Então eu vou trabalhar em peak shave. Juntamente com isso, o que eu tiver de excedente de solar já vai para a bateria para carregar ela. Então aproveitamento melhor dessa energia. Depois, esse tow, ou é time shift, ou eu posso falar que é o time of use. As duas nomenclaturas aí que a gente pode escutar no mercado. Nesse período eu mando descarregar. Se quando estiver descarregando cair a rede, ele assume. Backup sempre assume. Eu não preciso parametrizar o inversor. Quando que eu preciso parametrizar o inversor para backup? Quando eu realmente quero que saia energia do módulo e vá reto para a bateria. É o único módulo que a energia do módulo vai para a bateria, a diferença depois é para a carga. Porque eu vou dar um exemplo no self-use, o uso próprio. É módulo e carga. Tudo do TC para dentro, normal, o que está na IPS. E aí, diferença de potência que é usada para carregar a bateria. Então, aqui é para mostrar para vocês, vamos usar como exemplo aqui, deslocar demanda. Ou meu cliente foi pego com limite de exportação. Vai ficar inviável, não quero instalar porque o consumo dele é à noite o maior. Posso instalar o BESS, que ao invés do inversor ficar limitando pela potência de consumo do cliente, seguindo a carga, vamos dizer que o BESS ele é uma carga. Ele vai ser carregado. E aí, quando o fotovoltaico não for suficiente, ele descarrega. Aplicação on-grid aqui. Eu não tenho quadro STS. Nesta aplicação, aí sim, eu tenho o quadro STS. Qual que é a limitação desse quadro? São 5 BES em paralelo com um único quadro, 1 MWh de armazenamento, 500 kW de saída possível, junto com integração com o gerador, caso eu queira. Como ele é grid forming, quando cai a rede STS entra, os inversores on-grid continuam produzindo também. Eu tenho essa conversa. E fica aquele sistema ilhado. Carga consumindo, diferença de energia do PV vai para o BES carregou, o PV reduz sua energia. E é isso aqui que eu acabo comentando. Vou dar um exemplo, inversores de 30. 30, 30, 30, 30. Qual que é o máximo de armazenamento nesse inversor? São 8 baterias de 10 em cada inversor, 80 kWh. Eles estão em paralelo com a carga crítica. Existem cargas normais lá também que ele não vai atender quando cair a rede. O que eu tenho aqui? 3, 6, 9, 12. Se a carga quiser puxar 120 kW, eles vão entregar. Vai sair 30 de cada inversor. Se precisar de uma carga menor, vai sair a mesma quantidade de energia por inversor. Quanto que eu tenho de armazenamento aqui? 8, 16, 24, 32. 120 de saída, 320 de armazenamento com um quadro interno no inversor de transferência. Então, pode ser que seja viável ali para alguma aplicação, a gente não ficar só em, talvez, BES. Para grande porte, acima talvez aí de 2, 3, faça sentido realmente o BES. E aqui a minha solução pode fazer sentido em outros tipos de aplicações. Só uma consideração final, porque eu queria só mostrar aqui o tempo de comutação também para vocês verem um pouquinho. O que a gente faz? A gente traz soluções eficientes para a entrega de resultado, se alinha ao mercado trazendo produtos que estejam na direção da vontade do cliente. É isso que eu falo. Fui muito questionado. Split phase, inversor trifásico e híbrido. Acredito que eu vou conseguir abraçar todo mundo agora nessas soluções. Busca sinérgica entre produtos e soluções visando upselling. Por que só ficar na parte on-grid? Vamos oferecer um híbrido lá para o cliente. Bateria. Vamos revisitar ele comprar um carro elétrico, vamos instalar uma estação de recarga. Pô, tu quer automatizar a tua casa? Eu tenho câmeras, interruptores inteligentes, tudo VEG. Eu não quero que vocês nichem o mercado de vocês só para on-grid. Vocês têm um universo VEG para estar desvendando aí junto conosco. E trabalhe a sua cadeia de suprimentos para garantir qualidade em todas as etapas, que foi o que eu acabei mostrando lá no início. Aí, pessoal, eu vou mostrar bem rapidinho aqui o inversor. Até lá em Jaraguá do Sul, a gente tem um case
em apartamento. Então, ao invés, a pessoa trocou um no-break, que é baixa potência de saída, baixo armazenamento, e acabou colocando um inversor sem módulo, só inversor bateria. Puxa da rede e a bateria só vai descarregar quando cair a rede. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Ah, Lucas, e se eu precisasse trabalhar híbrido? Puro off-grid com PV. Não preciso de mais nenhum outro acessório à parte. Não estou escondendo acessório aqui. Se eu botar PV aqui, o inversor entra on-grid, trabalha on e off-grid, produzindo energia. Puro off-grid. Botando PV, vai trabalhar puro off-grid também, para se alimentar. Aqui eu digo que é um no-break de luxo. Tá? E aqui eu vou querer mostrar para vocês, de forma rápida, até para vocês verem, ó, conector de carga. Se os do fundo quiserem ficar em pé, vocês fiquem à vontade. Se quiser vir até aqui na frente, também fiquem à vontade, tá? Então eu vou conectar o conector de carga crítica do meu inversor. Um pouquinho aí que vai cegar um pouquinho a luz. Então aqui eu tenho o inversor, bateria, rede, carga crítica. A carga crítica ela nunca vai ficar desassistida. Sempre tem energia saindo da IPS. Enquanto está um grid, as fases que estão entrando aqui no Born CA estão saindo no EPS. Quando cair a rede, que vai comutar o relé interno, ele vai fazer um grid forming. Ele vai criar uma rede para essa carga operar. E aí, quando eu desligo da tomada, o inversor ele já entra no modo off-grid, continua assistindo a carga. Se eu tivesse PV aqui, PV ia direto para a carga. A diferença é carregar minha bateria. Baixou a irradiação, PV vai para a carga, bateria também vai para a carga, para servir de complemento. E quando volta a rede? Quando volta a rede, não acontece nada. A carga ela não vai ficar desassistida. Mas qual que é a operação do inversor? Ele vai contar o tempo de reconexão, que é o que pede, que é muitas vezes aqueles 60 segundos ou 180. E aí, depois de passar esses segundos, ele entra para o modo on-grid. Então, se tivesse um apartamento, aí sim, a lâmpada iria consumir da concessionária, porque minha bateria seria só para backup. Deixa eu só tirar aqui porque está meio forte. E, pessoal, está dando o horário aqui. O que eu queria só lembrar vocês, para responder aqui a pesquisa de satisfação da AB Solar, porque, particularmente, sou muito agradecido pelo convite, estou gostando muito do evento, que é esse tete-a-tete que a gente está tendo aqui, ao vivo. Poder juntar um pouquinho de engenharia comercial com vocês. Até para eles terem um feedback de como foi esse evento, para o que podem melhorar para o próximo. E o que eu entendo, né? Agora já são 5h10 da tarde, a gente ainda está aqui com a turma toda cheia, e se vocês estão aqui é porque vocês querem dar um passo à frente, numa quinta-feira, e eu sou muito agradecido aí pela atenção de vocês, tá? Muito obrigado.